É reconfortante saber que cuida de nós é Deus, né? Graças a Deus. Renova a nossa esperança, renova a alegria do nosso coração. Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los para a leitura do texto da Bíblia, informar os irmãos, que estão ali já perguntando, né? É tão comum no sentido de estar sempre, né? Não que seja comum, ser algo contrário. Nós ficamos aqui com o nosso pastor toda terça-feira ensinando, mas há aproximadamente 15 dias ele nos comunicou de um compromisso ministerial que teria para essa data, e disse que por motivo desse compromisso não poderia estar conosco, né? E ele confirmou na quinta-feira, no domingo agora, sábado, e de fato o compromisso estava marcado, e é por esta razão, né? Estava atendendo um outro compromisso ministerial aqui no setor de Osasco, com o pastor José Amaro. Ele não pode estar presente, mas ele certamente está orando por nós, né? Certamente está com parte do seu coração aqui, né? E também a família está aqui, né? Nós cuidamos daí, né? Está com a filhinha, nós estamos alegres pela presença dos irmãos. Muito bem. Nós, irmãos, queremos também informar que o trabalho da semana segue conforme a programação. Quinta-feira nós temos culto aqui. Quinta-feira passada houve um desencontro, né? E dado esse desencontro, alguns com enfermidade, outros com trabalho, acabaram não podendo estar conosco aqui no culto, né? Conosco não, estar com os irmãos, porque eu também não estava, né? Mas soube que foi um culto, apesar de uma pouca operação, um culto bom, um culto gostoso, onde Deus falou ao coração dos irmãos. Mas no domingo agora, alguns obreiros nos procuraram e nos deixaram muito felizes, muito alegres, porque o que está acontecendo conosco nesse lugar, irmãos, não é nada mais, nada menos do que a operação de Deus, a operação do Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela vai trabalhando em nossos corações e vai trazendo edificação, vai trazendo saúde ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso espírito, à nossa mente, vai trazendo um conserto, né? A palavra ela exorta, a palavra ela fortalece, e os irmãos estão sentindo tocados por Deus para redobrar ainda um bem, uma força, e estar conosco aqui nas quintas-feiras. De modo que nós vamos ter na quinta-feira agora, né, uma reunião com esses irmãos, e passaremos da quinta-feira seguinte a termos cultos aqui temáticos, né? Culto com temas. Alguém vai perguntar, mas qual o resultado disso? Irmãos, o resultado vamos deixar por conta do Espírito Santo. Por hora nós vamos fazer o seguinte: vamos entender como orientação do Senhor e vamos estar aqui cada quinta-feira ministrando uma palavra, um obreiro local ou do nosso setor, baseado num tema que nós vamos comunicar a igreja antecipadamente, né? Mas de qualquer forma nós queremos convidar os irmãos a informar que às quintas-feiras, graças a Deus, ainda temos culto aqui e não fechou, viu? Nós aqui às 19 horas, a igreja está aberta, os irmãos podem vir cedo, podem orar ao Senhor, e 10, 15 para as 9, para as 8, damos início ao nosso culto, e muitos irmãos têm tido a oportunidade de testemunhar, né, de contar os milagres, as bênçãos de Deus, amém? Mas, irmãos, embora seja uma aprovação normal, né, corrente, nós queremos fazer essa transformação à igreja, amém? E no domingo próximo nós temos aqui a nossa ceia, o culto de ceia. Mas é importante lembrar que alguns irmãos, por motivo de trabalho ou outra razão qualquer, podem não estar aqui na quinta-feira, onde nós teremos novamente esse aviso. Mas se eu não me esse final de semana agora é o dado horário verão. É importantíssimo, irmãos, que os irmãos cuidem disso, porque nós damos, na entrada do horário verão, costuma haver um prejuízo, né? Que nós perdemos uma hora, né? E aí, com isso, muitos relógios não são ajustados, alguns irmãos acabam tendo dificuldade de ajustar o horário, e nossa ceia começa aqui às 8 horas, coração. Tá bem? Então, o irmão, marque aí, tome cuidado, marque sua agenda, marque lá na geladeira, marque quando você quiser marcar, para mudar o seu relógio aí, tá? Muitos usam o aparelho celular, esses são ajustados automaticamente, né? Não precisa se preocupar, mas é bom que os irmãos estejam atentos ao horário de verão, para que nós não tenhamos aqui um prejuízo na ceia. Amém, irmãos? Irmãos estão compreendendo? Amém? Deus abençoe os irmãos. Muito bem. São esses avisos. Muito bem.
Não havendo outros avisos, vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidá-los para a leitura do texto bíblico, que está no Novo Testamento. Está lá no final. Vamos abrir na primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos iniciar pelo capítulo 1, versículo de número 3. E vamos lendo na sequência, depois escovaremos os demais versículos. 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Versículo número 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 7. Se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? O 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Amém? Muito bem. Esse é o texto que nós gostaríamos de tomar por base para compartilhar com a igreja uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração já há algumas semanas. Quando o Espírito Santo colocou em nosso coração essa palavra, nós entendemos que é assim que deve acontecer, né? Porque toda vez que nós nos é imputada a oportunidade, né, de falar, de estar diante do grupo, quer seja no culto, quer seja na escola local, quer seja num outro trabalho específico, nós orientamos aos nossos irmãos e o que nós aprendemos, e como orientamos também devemos praticar, não é? Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo, que conhece a necessidade da igreja, possa trazer ao nosso coração uma palavra sobre a necessidade da igreja, não segundo aquilo que eu acho, que eu entendo que deve ser dito, né? Embora o irmão, a irmã, aqueles que falam, possam até ter, né, irmão André, alguma facilidade, alguma tranquilidade, segurança para conversar, para ensinar sobre os temas mais diversos dentro da Bíblia. Toda a Bíblia ela é poderosa para edificar. Toda a mensagem de Deus ela é poderosa para redarguir, ela é poderosa para corrigir, ela é poderosa para transformar. Não temos dúvida disso. Mas, irmãos, o Espírito Santo conhece a necessidade da noiva, né? Conhece a necessidade da igreja. Eu não conheço, mas ele conhece melhor do que nós mesmos o nosso próprio coração. Às vezes eu acho que estou precisando de uma palavra, né? E aí eu sou surpreendido por Deus por uma outra mensagem, que muitas vezes é falada de uma forma que eu não esperava. Elas muitas vezes vêm através de um cântico. Muitas vezes essa mensagem vem ao nosso coração através de um sonho, outras vezes através, né, de um único versículo que é lido na igreja, numa sala, né, no momento de escola dominical. Muitas vezes a palavra de Deus vem ao nosso coração nos momentos mais inusitados. Lembro de uma vez, quando jovem, passando por uma situação, coisa de jovem, e eu vinha triste no trem,
e vinha ali meditando quando é e como é que Deus faria para me ajudar a sair daquela situação tão difícil. E eu me preparei para descer do trem, e quando ia chegando na estação, aproximou-se de mim uma senhora, escreveu algo no bilhete, colocou na minha mão e diz: vai que Deus é contigo. E eu fui para descer do trem. E eu desci do trem agoniado para saber o que estava escrito ali, né? E quando eu abro, era a referência de um texto bíblico. E eu não estava com a Bíblia na mochila naquela ocasião, eu cheguei em casa rápido, correndo. E quando eu cheguei em casa, fui ao quarto, peguei a Bíblia e li aquele texto. E não era outra palavra, mas a palavra que eu precisava, a palavra que trouxe paz no meu coração. E ao terminar de ler aquele versículo, eu senti um renovo de Deus. A minha alma se alegrou, os olhos arejaram em lágrimas, e eu entendi que Deus estava cuidando da minha vida, né? Então, essa e tantas outras experiências que os irmãos certamente têm, né? Então esta é a oportunidade que nós temos de entender que Deus fala conosco das mais variadas formas, mas o Espírito Santo conhece que você necessita. Amém? Então, se isso é verdade, irmãos, e é verdade, nós queremos compartilhar com a igreja uma palavra que vai estar afirmada em cima de uma sentença que nós costumamos ouvir muitas vezes na igreja. Nós ouvimos isso desde quando nos convertemos, né? A propósito, nós nos convertemos, nós somos conduzidos pela palavra de Deus, somos conduzidos pelos nossos livros, e somos ensinados. E uma vez sendo ensinados, nós somos orientados a buscar o batismo, porque se era uma coisa que nós desejávamos quando éramos convertidos, né, era descer as águas, para que pudéssemos, ao descer as águas, fazer parte do corpo de Cristo, e sendo parte do corpo de Cristo, cumprindo uma ordenança bíblica, que é assim que aprendemos, né? O batismo é uma ordenança bíblica, ao lado de que outra ordenança? Qual é a outra ordenança bíblica? Além do batismo. Os irmãos vão discutir aqui, depois eu vou perguntar a eles qual é a outra ordenança. Quando nós éramos convertidos, nós éramos ensinados. Por quê? Porque nós queríamos, após ser batizados, poder participar do quê? Da ceia. Da ceia, da Santa Ceia. Nós chamamos Santa Ceia, né? Mas da ceia do Senhor. Por quê? Porque entendemos que a ceia do Senhor, ela é um momento especial. É um momento para o servo de Deus, para o servo do Senhor. É um momento para o membro do corpo de Cristo, para eles, né, poderem juntos estarem comungando, poderem juntos estar compartilhando do mesmo sentimento, compartilhando da mesma fé, da mesma alegria, da mesma convicção, né? Então, o tema e a sentença dessa noite é comunhão. Queremos falar um pouco sobre comunhão. Antes de eu falar sobre comunhão, eu quero compartilhar com os irmãos a leitura de uma história que vi esta semana, e me surpreendeu o tema da história, né? O título da história era um título, costuma ser daqueles títulos que não tem a moldura do texto, né? Você lê um título de um documentário, de um artigo, e aí você acha que é estranho. Muitas vezes nós não continuamos a leitura porque o título já é agressivo, né? Mas como se tratava de um artigo que estava dentro de um episódio cristão, evangélico, eu falei, bom, eu vou ler. Mas o título era muito inapropriado, dizia da seguinte forma: como matar uma sogra e não deixar vestígios. Eu falei, mas que título mais esquisito na literatura evangélica. Mas eu vou ler esse negócio, né? E eu comecei a ler a história. E a história, eu já compartilhei com essa história uma outra ocasião com os irmãos, e ela dizia mais ou menos o seguinte: eu vou tentar compartilhar com os irmãos a essência da história. A história falava de uma família, um casal chinês, né? Dois jovens chineses que se casaram e foram morar num lugar muito simples.
um lugar até um pouco apertado. E após o casamento, o marido chega para a esposa e fala: bem, é o seguinte, nós vamos precisar trazer mamãe para morar conosco. Mamãe já está de idade e eu não posso deixar. E então o marido trouxe a sua mãe para vir morar juntamente com ele e a sua recém-esposa. E como toda família recente, toda família nova, né? Mulher querendo ter mais liberdade, querendo ter um pouco mais, né, de tranquilidade do seu esposo, acabou, como não era de se esperar, outra coisa, tendo alguns confrontos. E aquilo foi acontecendo e foi se intensificando, e o marido ficou muito triste, muito magoado, ficou muito desconfortável com aquela situação, tentando numa hora orientar a mãe, tentando outra hora convencer a esposa de ser mais tolerante, e aquilo foi tomando uma proporção até que um dia essa mulher toma uma decisão, e ela vai até o centro da comunidade e encontra-se com um ancião da comunidade. E chega para aquele ancião e expõe toda aquela situação. E ela se puxa sua tristeza e expõe um plano. E ela diz: olha, eu não vejo outra situação, vamos te matar, pessoal. Só que como é que eu faço isso sem deixar vestígios? Aquele senhor ouve aquela mulher, baixa a cabeça, e depois de alguns instantes ele olha para ela e diz: eu vou lhe ajudar, mas você tem que prometer que vai atender todas as minhas limitações. E ela falou: pois bem, sim, com certeza. E ele sai, vai para o outro ponto de volta com uma embalagem com um monte de ervas. E ele chega para ela e diz: bom, aqui estão as ervas. Eu quero que você então passe a colocar na comida da sua sogra a cada 2 dias um pouco dessas ervas. Mas para que você não deixe vestígio, você precisa atender a orientação. Você passará daqui para frente a cuidar da sua sogra como se ela fosse bem maior que a sua vida, como se ela fosse a sua mãe. Você passará a ser agradável com ela, educada com ela, respeitosa com ela, carinhosa com ela. E tenha certeza que dentro de alguns meses o teu problema estará resolvido. E ela então assim faz. A cada 2 dias coloca um pouco daquela erva para a sua sogra, misturada com comida, óleo em forma de chá, e começa a tratar a sua sogra com cordialidade, com respeito, com carinho. E os meses foram passando, e aquele ambiente outrora turbulento, aquele ambiente outrora carregado de acusações, já se transformaram. E o marido não entende o que estava acontecendo, ele fica feliz, fica contente. E aquilo continua, até que a sogra começa a falar para as vizinhas que não sabiam o porquê, mas a relação entre ela e a nora havia não só melhorado, mas se transformado completamente. Passados 6 meses, aquela mulher, aquela jovem, procura o ancião e pede uma forma para reverter o tratamento com veneno. E aí ele olha para ela e diz: não se preocupe com isso, porque aquela erva nunca foi veneno. Aquela erva, na verdade, era vitamina para a sua sogra. O único veneno que existia era na forma como você tratava a sua sogra. E aí, ao final dessa história, então eu vi que fazia algum sentido essa história está dentro do documentário, né? Então, por que, irmãos? Porque como as coisas podem se transformar, como as coisas podem mudar quando nós estivermos dispostos, né, a mudar a nossa postura, o nosso modo de falar, o nosso modo de reagir, o nosso modo de lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta, uma das cartas menores, Filemon,
é uma cartinha curtinha, mas que essencialmente trata sobre comunhão. Fala sobre o poder da transformação, e quando nós estamos dispostos a compreender o que é isso. Porque, irmãos, nós podemos até explicar a etimologia da palavra, né? Dizer o que é a palavra comunhão no seu original, e vamos nos deparar com a sentença de comunhão. Na verdade, ela se traduz por comunicação, ela pode se traduzir por um relacionamento, né? E tem na sua raiz, né, no centro da origem desta palavra, uma palavra que significa ser comum. Então, comunhão tem a ver com algo que é comum. Não é estranho nós ouvirmos, eu já ouvi isso algumas vezes na igreja, algum irmão, quando fala sobre comunhão, ele logo se auxilia do texto de Atos dos Apóstolos. No início da igreja primitiva, aquela igreja despertada por Deus, aquela igreja avivada pelo Espírito Santo, aquela igreja do início, recém-inaugurada, cheia de novos convertidos, homens, mulheres, jovens, moços, rapazes, crianças, todos ali tomados por um sentimento profundo de temor a Deus, de zelo para com a igreja, zelo para com a doutrina, zelo para com os obreiros, a ponto de eles desejarem estar continuamente reunidos para a adoração. E o texto bíblico que fala muito a respeito de comunhão é costumeiramente usado para dizer que esses irmãos tinham um tal nível de comunhão que estavam dispostos a dar os seus próprios bens para atender a necessidade do próximo, do seu irmão, daqueles que haviam carência. Pois bem, de fato, esta é uma história, de fato, este é um texto que traduz-se um momento, um estado onde aqueles irmãos se colocaram em comunhão. Mas, meus irmãos, a comunhão aqui, ela apresentada pelo apóstolo João, aquele que era conhecido como apóstolo do amor, aquele que daqui a pouco nós na matéria podemos mostrar aos irmãos, muitas vezes se apresenta como versículo 12, né? Ele escreve e ele diz filhinhos, versículo 12 do capítulo 2, ele diz filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados. E ele se apresenta de uma forma tão carinhosa, né? Se apresenta de uma forma tão peculiar, e alguns irmãos até acham que esse jeitão de ser de João era porque ele era muito fleumático, né? Mas na verdade, quando Jesus, falando a respeito dele e do seu irmão Tiago, o chama de filhos do trovão, né? Filhos do trovão. E há um episódio que envolve Tiago e João, que foi um episódio lá no início do ministério de Jesus, onde estes dois chegam para Jesus porque deveriam passar por um lugar, né, da Galileia, e eles foram privados, eles foram orientados que não fizessem isso, porque havia ali toda uma resistência, havia todo ali um grupo de pessoas que não estavam permitindo a passagem de Jesus. E João, o Tiago, chegou para Jesus e falou: o senhor é o seguinte, o senhor quer que nós peçamos para cair fogo do céu, e assim como aconteceu lá com Elias, nós possamos orar e esse povo morrer? Olha só, aquele João, aquele comportamento, um filho de trovão, e agora, anos passados, um João que escreve aos irmãos que moravam, que congregavam na região de Éfeso, escreve uma preocupação muito grande em seu coração. Por quê?
Porque estes irmãos desta região, da região de Éfeso, estavam sendo assolados, estavam sendo perseguidos, estavam sendo perturbados por um grupo de crentes que estavam se desviando, que estavam mostrando, querendo demonstrar um novo evangelho. E aí João, preocupado com a igreja de Éfeso, ele começa a escrever, ele escreve a primeira, a segunda e a terceira carta de João, para que esses irmãos pudessem estar protegidos, guardados daqueles que estavam fazendo o povo se desviar. Por quê? Porque estavam pregando uma nova revelação. E João, ele escreve no capítulo 3 o seguinte: olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Alguns estavam pregando que tinha recebido uma nova revelação, uma nova manifestação de Deus. Mas João, ele preocupa-se com o bem-estar desses irmãos. Mas qual foi a razão dessa preocupação? O que leva João a se preocupar com esses irmãos? O amor que ele tem para com as suas almas. João, outrora lá, no exercício do ministério, no aprendizado do ministério ao lado de Jesus, foi sendo trabalhado por Deus, foi sendo ensinado pelo próprio Cristo, e o Espírito Santo foi trabalhando em seu coração, em sua alma, e ele agora está sendo um vaso, um instrumento de Deus para zelar pelo bem-estar da igreja. E aqui nós vemos então João trazendo esta carta, e dentro dessa carta, dessa mensagem, ele começa a falar sobre a importância, a necessidade que os irmãos tinham de ter a comunhão. Mas o que é comunhão? Nós poderemos, irmãos, então, como já foi, devemos falar agora, porque comunhão é algo comum. Mas na Bíblia nós podemos encontrar que comunhão é chamada. Coloque por gentileza ali, o texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Nós vamos ver que nesse texto, 1 Coríntios 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão é chamado de Deus. Algum tempo atrás eu li uma matéria do pastor João Marcos Barreto, que é o pastor da igreja de Batista, e ele estava escrevendo um material e eu li. E ele tinha um título que falava sobre a dinâmica da comunhão. E ele, naquele artigo, ele escreveu sobre 3 características que compunham qual era a dinâmica da comunhão. E baseado em Marcos capítulo 15, ele diz que a comunhão é um ato de soberania. Baseado na epístola, numa parábola que Cristo diz a respeito das cervejas, naquela epístola, naquela parábola, Jesus disse que o dono das ovelhas, vendo que faltava uma, deixou e foi à graça. Discorre o pastor João Marcos Barreto que aquela parábola ela ensina que a comunhão é um ato de Deus para com o homem. É um ato, ele inicia pela soberania de Deus. Não é essencialmente, depois ele vai discorrer sobre as outras características, as outras dinâmicas, que não vem ao caso, mas ele disse que ela inicia pelo ato de Deus. É Deus que te escolheu, é Deus que nos escolheu, é Deus que nos salvou, é Deus que nos redimiu, é Deus que nos libertou, é Deus que deseja ter com nós essa comunhão. É Deus que deseja ter com todo ele conosco essa comunhão, essa intimidade, parte dele. Ele, o dono das ovelhas, não foi uma atitude do pastor.
Porque ali o texto da parábola se quer falar sobre o pastor. Fala que o dono das ovelhas saiu para buscar, né? Ele toma a iniciativa. E quando acha, a Bíblia diz que o dono então notifica para os seus vizinhos, para os seus colegas, e pede que eles se alegrem com ele, porque ele havia achado a sua ovelha perdida. Irmãos, alegre-se por isso. Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter comunhão conosco. Ele deu o passo inicial. Ele foi quem proporcionou-nos esta oportunidade, este caminho. Bem? Mas o evangelista João disse que há algumas condições para a comunhão. E a condição para a comunhão, segundo podemos inferir do versículo número 5, já lido, diz o seguinte: ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E no versículo 7 diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, então, andando na luz, nós temos o quê? Temos a comunhão uns com os outros. Há uma condição para a comunhão. Nós desejamos tanto ter comunhão com os irmãos, nós desejamos tanto ter comunhão com os nossos filhos, comunhão com a esposa, comunhão com o ministério, comunhão entre a família, mas a comunhão é muito mais do que nos reunirmos aqui uma vez por mês, sentarmos à mesa com pão, com carnes, e em nome desta liturgia podemos dizer após o seu cumprimento: eu estou em comunhão com a igreja. Não é a ceia que nos coloca em comunhão. A ceia é o símbolo maior que diz que estamos e devemos estar em comunhão. Mas não é possível andarmos em comunhão, termos comunhão com os irmãos, termos comunhão com Deus, se andarmos nas trevas. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, o Senhor nos garante a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Posso então inferir daí que, mesmo andando em comunhão, somos sujeitos a pecar, somos sujeitos a errar, somos sujeitos a transgredir. Mas se pecarmos, se transgredirmos, se cometemos algum delito, o Senhor Jesus nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. Acontece que andar na luz nos permite vermos quando erramos, nos permite ver quando cometemos algum delito, porque nas trevas não conseguimos enxergar, nas trevas não vemos. Sabe o que acontece? Muitas vezes, quando alguns começam a se enveredar no caminho das trevas, alguns começam a abandonar o Evangelho, começam a ter prazer. Essa semana li um artigo que diz o seguinte: 10 formas de se tornar um cristão medíocre. Como se tornar um cristão medíocre? E aí, o texto dizia lá: trabalhe 2 horas por dia, né? Leve serviço para casa, participe de todas as redes sociais, leia todos os artigos dos pastores, não tenha tempo para ler a Bíblia, porque é importante saber o que os outros estão lendo, o que a Bíblia está dizendo, e vai por aí fora, né? Quando nós, irmãos, vamos nos afastando, nos cuidando de estar tendo um período de oração com Deus, vamos trocando a leitura da Bíblia por qualquer outra coisa, vamos trocando o momento de estar com família, né, para estar ausente da família, vamos substituindo a hora do culto, o momento do culto, por outra atividade qualquer. Não, se isto eventualmente acontece por força de algum compromisso, nós sabemos que isso faz parte, nós temos essa situação. Mas quando nós não temos mais prazer em estar na igreja, quando nós não temos mais prazer nas coisas de Deus, irmãos, nós começamos a colocar nossos pezinhos lá nas trevas. E quando começamos a andar nas trevas, sabe o que acontece? Uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, já não nos incomoda. Uma música que agora começa a entrar, né, pela minha mente, já não mais uma música com mensagem, uma música sacra, né? Ela começa agora a envolver o meu corpo, isso já não vai me causando estranheza.
Mas, irmãos, se você deseja, se é desejo nosso, da igreja, é teu desejo estar em comunhão com Deus, a Bíblia diz que a condição é andar na luz. E andar na luz é andar em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é a nossa luz. Glória a Deus. Ele é a nossa lâmpada, né? A palavra de Deus é a luz que nós precisamos. A palavra de Deus é tudo o que precisamos, irmãos, para viver uma vida piedosa, para viver uma vida próspera, para viver uma vida alegre, para viver uma vida pacífica, para aprendermos a nos relacionarmos, já que comunhão traz essa ideia de relacionamento. Se eu quero saber me relacionar bem com o meu patrão, se eu quero me relacionar bem com a minha igreja, se eu quero me relacionar bem com a minha esposa, com o meu cônjuge, com os meus filhos, pastor, porque olha, há tempos para nós sermos mais do que é diabo, tudo é da base da gritaria. Se eu quero, irmãos, a Bíblia diz que eu devo andar na luz, porque andando na luz, nós podemos ser perdoados, podemos ser alcançados, podemos gozar da comunhão com os irmãos e irmãos. Há poucos dias o nosso pastor disse algo aqui muito sério, que obviamente é muito certo. Não podemos dizer, eu tenho comunhão com Deus, eu estou diante de Deus e a minha consciência está tranquila, no mesmo instante em que eu não tenho paz com meu irmão, no mesmo instante em que eu não tenho paz dentro da minha própria casa, no mesmo instante em que eu tenho amargura, tenho tristeza, eu desvio de os irmãos que congregam, que estão comigo, vivendo cotidianamente, e eu vejo você por aquela porta e saio por essa. Não é possível dizer que estou em comunhão com Deus se eu não tenho paz com os irmãos que estão ao meu redor. Mas o evangelista continua dizendo que aqueles que compreendem que a condição para ter comunhão com Deus é andar na luz, ele diz que a conduta, ele fala a respeito da conduta daqueles que estão nessa luz. E no versículo de número 13, ele diz assim, versículo 12: Filhinhos, eu vos escrevo que os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Irmãos, a conduta daquele que está em comunhão, daquele que anda na luz, ela é uma conduta de vitória, é uma conduta de progressão. Nós, irmãos, alguns anos atrás, o pastor Valdir, um dos bispos, ele escreveu que a nossa santificação, ela é conquistada. Nós vamos alcançando a santidade, nós vamos desenvolvendo a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, de modo progressivo. Assim como nós, como seres humanos, vamos nos desenvolvendo fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, nós, irmãos, espiritualmente, da mesma forma, à medida que eu vou sendo alcançado por esta palavra, à medida que eu vou compreendendo esta palavra, que eu vou aceitando esta palavra, e que eu vou submetendo a minha prática, sendo corrigida por esta palavra, eu vou me santificando, eu vou me desenvolvendo. E à medida que eu vou me desenvolvendo, eu vou me aproximando ainda mais perto da luz, vou parecendo-me cada vez mais com Jesus e cada vez mais distante do velho homem crucificado. E o que João escreve aqui, diz: olha, eu vos escrevo, filhinhos, eu vos escrevo, pais, eu vos escrevo, jovens, e ele vai dizendo que vocês estão vencendo o maligno, vocês estão na luz, vocês a cada dia que estão andando na luz, vão desenvolvendo a comunhão com os próximos, com os outros, como diz o versículo aqui, vão desenvolvendo a comunhão com os outros. Meus irmãos, se lá eu tinha uma condição, aqui nós temos um mandamento, né? Nós temos aqui uma orientação para continuar andando na luz. Nós não podemos sair da luz, não podemos, uma vez aprendendo o melhor,
praticarmos o pior. No versículo de número 28 do capítulo 2, ele vai fazer uma introdução ao capítulo 3. O evangelista ele vai caracterizando, ele começa aqui agora a dar as características daquele que tem essa conduta, que tem a prática, que tem o prazer, que tem a alegria, que tem a satisfação, que tem a dedicação de andar na luz. E ele vai dizendo no versículo 28 novamente: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança dele e não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. E agora, filhinhos, permanecei nele. Irmãos, nós não costumamos compartilhar a ideia de que Cristo quer de nós apenas o nosso coração. Nós não compartilhamos porque entendemos biblicamente que nós devemos nos apresentar a Deus íntegros, devemos apresentar a Deus com o nosso corpo, com a nossa alma e espírito diante de Deus. Nós devemos procurar viver uma vida cada vez mais próxima e mais parecida com a vida de Cristo Jesus. E aqui João diz: permanecer nele, permanecer em Cristo, permanecer na luz, permanecer na palavra. Para quê? Para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vida. No versículo que lê, que é a minha atenção, diz: envergonhados. Envergonhados por, no dia da sua vida, não estarmos com ele. E pior, depois eu vi fora: eu não conheço vocês, eu não conheço vocês. A vida cristã, ela deve ser uma vida de paz. Mas é possível que, enquanto vivendo aqui, nós não tenhamos paz? A Bíblia diz que sim. Mas esta mesma palavra diz que nós devemos fazer um esforço para ter paz com todos. À medida que estiver em nós devemos ter o maior esforço possível para termos paz, para vivermos, irmãos, esta palavra: ter paz, ter Cristo no coração, ter Cristo na vida, ter Cristo na mente, ter Cristo no olhar, ter Cristo no falar, ter Cristo no andar, ter Cristo no sentar. Irmãos, estar nele, para que nossa vida possa ser uma vida de bênção para as pessoas que nos veem, para as pessoas que nos servem, para que as pessoas possam ver Cristo em nossa vida. Isso, irmãos, nos faz ter comunhão com Deus. Eu tenho alguma dificuldade para expressar por palavras aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Mas quando eu disse há pouco, iniciei dizendo que aquilo que aconteceu lá na igreja, em Atos dos Apóstolos, na verdade, era a exteriorização, era a profusão, era a manifestação física desse sentimento que João ensina à igreja que estava em Éfeso. Porque esta alegria, esse prazer, esta confiança de que Cristo está sobre a minha vida, que Cristo está regendo o meu coração, que Cristo está no domínio dos meus sentimentos, no domínio da minha fala, no domínio da minha mente, onde tudo que passa em minha mente não é aquilo que ofende, aquilo que macula, aquilo que afasta de Deus, mas aquilo que aproxima de Deus. Então, quando eu tenho essa certeza, quando você tem essa convicção de que você está em Cristo e Cristo está em você, irmãos, o que se espera é exatamente aquilo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Eu não posso vir, irmão, de fora para dentro. Eu não posso esperar que apenas atitudes de benevolência, atitudes fraternais, atitudes que demonstrem uma compaixão pela necessidade do próximo, possa trazer para mim, para o meu interior, para a minha alma, para o meu coração, uma vida de comunhão. Mas quando nós temos comunhão com Cristo, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós estamos na luz, quando nós estamos nessa palavra, irmãos, as nossas relações, elas são sinceras. Eu posso olhar para o irmão no
no olho dele, saudar com a paz do Senhor, e esse irmão sentir a paz que está no meu coração. E aí eu começo a me lembrar, nossa vida tem paz. Como eu posso saudar o irmão João com a paz do Senhor, pisando no seu pé aqui embaixo? Como eu posso saudar com a paz do Senhor, essa paz ser verdadeira, genuína, se estiver em meu coração um ressentimento com relação a Ele? Mas o Espírito Santo, que vai trabalhando em nossa vida, que vai nos edificando, que nos ajuda a andar na luz, permite que eu possa abraçá-lo, que eu possa amá-lo, que eu possa aprender a viver com Ele, tendo a tolerância, respeitando como uma pessoa, não é? Que tem desejos, tem sentimentos e que pensa diferente de mim, que às vezes até fala diferente de mim. Amém? E nós, irmãos, encerramos aqui dizendo que a respeito de alguns cuidados concernente à comunhão, versículo 4, melhor, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, para verificar se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. Versículo 13: todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que vem e presente já está no mundo. Meus irmãos, a nossa vida enquanto crentes, a nossa vida enquanto servos de Deus, a nossa vida enquanto aquele que caminha na luz, a nossa vida enquanto aquele que tem a chancela da comunhão e a marca da comunhão no coração, ela não pode ser jamais uma vida de ingenuidade, de simplicidade. João diz à igreja, aos irmãos: olha, provai. Meus queridos, meus amados, ele diz: provai. Não deis crédito a tudo que estão ouvindo. Vocês estão ouvindo entre vocês aí na igreja. Diz ele: eu sei que na igreja aí andam passando pessoas que estão dizendo, que estão falando a respeito de Deus de uma outra forma. Mas provai. Veja, irmãos, nós temos devemos ter uma preocupação muito grande nesse movimento. Glória a Deus, graças a Deus, nós temos ouvido entre os irmãos, nós temos ouvido, e se ouve, é porque se está manifestando um fato. Deus tem falado aos nossos corações nos últimos dias, Deus tem falado nos últimos meses, nos últimos anos a esta igreja. Deus tem trazido mensagens de fortalecimento, de edificação, de conhecimento. É importante, irmãos, que ouçamos essa palavra, mas mais do que ouvir esta palavra, é importante que compreendamos estas mensagens, que possamos fazê-la um modo de vida, para que a nossa família se transforme, para que assim como fez aquela mulher lá da historinha, né, passe agora a tratar as pessoas, né, como orientada, como nós estamos aprendendo. É importante, é necessário. Irmãos, nós estamos vivendo dias de muita confusão. Nós estamos ouvindo todos os dias, nas mídias, nas redes sociais, nas escolas, nas universidades, um novo modo de vida, uma nova proposta. Fala-se sobre novos moldes de família e vai por aí fora. São coisas que temos ouvido com muita ênfase, pessoas inteligentes, intelectuais, propondo. Mas o que mais me incomoda é ouvir entre nós, nas conversas, nas relações informais, não nessas formais, né, que estamos, coisas que destoam,
Nós estamos entre nós aqui e nós nos relacionamos, conhecemos, conversamos com pessoas. E há poucos dias eu, aqui entre nós, lá fora, conversando com os irmãos, ouvia a respeito, havia num grupo, a respeito de uma família, um perguntando da família do outro, e a outra manifestando um completo desprezo para com o próprio cônjuge. E isso me incomoda, porque o Espírito Santo está falando aos nossos corações, Deus está falando às nossas vidas, Deus está falando para que nós possamos ser melhor, para que a nossa família seja melhor, para que a nossa vida seja melhor, para que o nosso relacionamento seja melhor, para que a minha vida espiritual seja melhor. Deve haver desejo no nosso coração. Domingo conversei com um irmão, ele falou: olha, eu preciso de Deus, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso sentir mais Deus, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Isso alegra o nosso coração, isso alegra o coração de Deus, porque nós vemos que Deus está trabalhando, né? Então, irmãos, olha aqui, não deis ouvido a qualquer espírito, não deis ouvido a qualquer coisa, provai se são de Deus, provai se as coisas que você está ouvindo de fato vale a pena viver. Vale a pena viver conforme estou propondo? A pergunta a Deus, vai ao Senhor, ó Senhor, olha, convém que eu faça isso, porque o que está todo mundo fazendo é isso. Então, não vá no mundo, não é todo mundo. Ser cristão é andar no caminho estreito. Ter comunhão com Deus é andar na palavra, num caminho estreito, é andar na contramão do que o mundo está andando. Amém? Mateus, você. Pode ser Jesus para a igreja. Pedi apenas um minutinho para o pastor Romo, para mim dar um aviso para a igreja. Quem conheceu a Sônia aqui, que a irmã Ana sempre pedia oração, eu estive visitando ela lá, e a irmã Elenice acabou de me avisar que ela faleceu. E ela está no velório de Barueri, peço para a irmã Liana estiver avisando o pastor, está no velório de Barueri e talvez vai ser transferida para Itapevi.
O corpo ainda está aí ainda e está para ser transferido em Itapevi. A gente esteve visitando na hora da irmã Lana. Amém? E a gente vou avisar a igreja para que todos queiram ir até Barueri, ainda está em Barueri, mas vai ser transferido para Itapevi, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Obrigado, meu amigo. Para te aviso, nós vamos ficar em pé. Vamos dar ao Senhor. Eu preciso de você, meu irmão. Nós precisamos uns dos outros para desenvolvermos essa comunhão, para desenvolvermos essa paz. Obrigado a Deus por essa melodia que traduz bem qual foi a série da mensagem de hoje, né? Que nós possamos viver em comunhão uns com os outros. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, os irmãos entenderam o aviso, puderam um amigo, não tem informado sobre a transferência. Está em Barueri, agora Barueri. Nós vamos orar ao Senhor, os irmãos já estão avisados, com os avisos dados, nós vamos fazer uma nossa pergunta aqui no Senhor. Salve, igreja, na paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, nós te louvamos, Jesus, te agradecemos, Pai, por essa palavra tão maravilhosa que falar nas nossas corações, Pai. Possamos, Jesus querido, permanecer na tua palavra, ter comunhão contigo, meu Pai amado. Oh, Senhor da glória, abençoa cada um nesta igreja, meu Pai. Os teus filhos, meu Pai, que estão nesta noite, ouvir a tua preciosa palavra, Senhor. Oh, Pai, abençoa cada um de nós, Pai. Nós te pedimos, oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós, todo culto, participamos desse momento de comunhão, né? O final do texto da mesma forma fala que nós, o Espírito Santo é quem conduz a comunhão. Amém? Então vamos lá. O grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Se você está feliz, possa dizer amém. O Espírito Santo nos conserva essa comunhão. Em nome de Jesus. Amém.